E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Continuando nossas aulas de preparação para a certificação da Amazon Associate, a gente vai falar um pouquinho sobre nessa aula de hoje, sobre o Amazon Redshift e também sobre o DynamoDB, tá? Na aula anterior a gente estava falando sobre o RDS, né, que era o sistema de banco de dados gerenciado da Amazon, e aí a gente tratou sobre MySQL, Postgre, como gerenciar esses caras todos aí na interface, na console deles, né, da Amazon. Agora a gente vai falar. A gente comentou na aula passada que existiam dois tipos de banco de dados. O tipo, deixa eu pegar, o OLTP, que é o tipo de banco de dados tradicionais, né, que é o que a gente viu na aula passada. E tem um outro tipo de banco de dados, de serviços de banco de dados, que é o OLAP, que são para grandes volumes de dados, que ele acessa de maneira bem menos frequente, mas o SQL dele é muito mais pesado, os SQLs que rodam porque eles têm muitos dados e tal. Então, enquanto um banco de dados do tipo tradicional ele executa vários SQLs pequenos, um banco de dados do tipo OLAP ele executa bem menos SQLs, quantidades de SQLs, mas são bem mais complexos e pesados. Isso exige uma carga de processamento gigante, tá? A gente viu ali que é possível tu utilizar, falando de RDS, a gente viu que era possível fazer de maneira relativamente simples escalar, né, colocar para cima a configuração, aumentar a configuração a nível vertical, ou seja, tu poderia pegar uma máquina e modificar a configuração dessa máquina virtual, né, dessa máquina gerenciada RDS, para uma configuração maior. Isso iria te possibilitar um ganho de performance. Já numa configuração do tipo horizontal, ou seja, várias instâncias do RDS executando, é uma tarefa um pouco mais complexa pela própria arquitetura do serviço de RDS. Para tentar minimizar isso, a Amazon criou um serviço de banco de dados dela, né, em que eles conseguem fazer essa horizontalidade, vamos chamar assim, de divisão de configuração, né, um pouco melhor, que é o Aurora DB. Então, Aurora tu podia ter várias réplicas de leitura e aí fazer a tua aplicação quando lê, trabalhar nessas réplicas de leitura. Tá? Falando agora do OLAP, que é o serviço de banco de dados mais robustos para SQLs menos frequentes, mas muito mais pesados, né, que exigem muito mais hardware, a Amazon ela tem um serviço de Redshift. E aí aqui então a gente tem a documentação do Redshift, né? Eles chamam de uma ferramenta de data warehousing. Essa é a definição que eles utilizam para o Amazon Redshift. Então está aqui a documentação, existem alguns white papers sobre ele, enfim, existe uma vasta documentação sobre esse serviço, tá? Para nós, de repente, é interessante a gente ver, não na profundidade desse serviço, mas para que ele serve, né? Então ele serve para isso que eu já comentei, que é os SQLs menos frequentes e muito mais robustos. Para responder essa demanda do SQL maior, mais robusto, ele trabalha sobre cluster, tá? Então, a gente, tanto que aqui eu cliquei então no Redshift, né? Estou aqui na nossa console e ele abriu aqui a console de configuração do Redshift. E ele já vem mostrando esse cluster. O cluster, na verdade, ele é o ponto central de todo o projeto ou todo o serviço do Redshift, tá? Dentro do cluster, tá? Dentro dessa configuração do cluster, ele é composto pelo leader node, ou seja, um nó líder, e um ou vários computer nodes, que são os nós de computação. Assim tu consegue distribuir o processamento do teu SQL em diferentes nós do teu cluster, possibilitando que um SQL muito mais robusto seja executado num período menor de tempo, porque ele vai dividir esse processamento em vários nós do teu cluster, tá? O acesso é sempre feito através do nó líder, tá? O leader node. E aí dentro dentro dessa configuração de cluster, a gente tem configurações possíveis de hardware,
tá? Só que não é como as máquinas virtuais que a gente viu no EC2 ou mesmo no RDS ali, que a gente configura um tipo de máquina que vai responder. Aqui, como a gente tá falando de cluster, a gente está falando no nível maior de abstração. Então ele é dividido, pelo menos até a documentação que eu tive acesso, a 6 tipos de nós, tá? E ele é subdividido em 2 categorias, que é a computação densa e armazenamento denso, né? Na computação densa, ou que eles chamam de dense compute, a gente está falando de possibilidade de armazenar 326 teras. E ele é voltado para quê? Para um maior poder de computação em detrimento ao armazenamento, tá? Já na parte de dense storage, a gente está falando aí de 2 petabytes de armazenamento, tá? Como eu falei ali, o processamento ele é dividido entre os nós do cluster, e esses nós, outros novos nós podem ser adicionados posteriormente à criação do cluster. Então a gente cria um cluster Redshift, começa lá, executa uma tarefa, e aí vê que ele não é o suficiente, né? Que ela não é o suficiente. Então a gente pode, o hardware alocado não é o suficiente, a gente pode alocar novos nós e com isso dividir o nosso poder de processamento. Tem também, falando ainda de Redshift, existem estratégias de distribuição de dados entre os nós, tá? Então ele é definido no momento da criação do cluster, né? E que tipo de estratégia de distribuição de dados, né? Então, quando eu estou colocando dados para dentro do meu Redshift, eu vou escolher eu vou, de acordo com a minha configuração do cluster, ele vai agir de uma maneira em relação a colocar esses dados para dentro dele, tá? Um dos tipos que a gente tem de distribuição de dados é o Event Distribution, que é um padrão, tá? Ele distribui de forma uniforme, independente do tipo de dado. Ele simplesmente vai distribuir os dados, conforme estão entrando para dentro do nosso cluster Redshift, entre os nós ali de forma quase que aleatória, tá? Mas tentando distribuir de forma uniforme, cada nó pegando uma quantidade quase que igual de dados. A gente também tem a forma que é o Key Distribution, né? Que é a distribuição por chave. As linhas são distribuídas conforme os valores em uma coluna. Então o que acontece? De acordo com uma chave que a gente está importando para dentro um valor chave, ele tenta armazenar essas chaves dentro do mesmo nó do meu cluster, tá? O que isso vai acontecer? Quando eu tenho a mesma chave num nó, o SQL vai ser mais rápido, porque todas as chaves estão no mesmo nó. Então, quando a gente está trabalhando com joins, a performance vai ser mais rápida nesse sentido. E a gente tem o All Distribution, que é ele distribui igualmente, uma cópia, na verdade, completa de todas as entradas em todos os nós. Então todos os nós vão ter do meu cluster, né? Todos os nós do meu cluster vão ter a mesma quantidade de dados. Ele é distribuído igualmente para todos nós do cluster. E como é que eu faço para inflar, ou seja, para colocar os dados para dentro do meu Redshift, imaginando que ele é um SQL, né, uma ferramenta SQL de armazenamento e processamento, principalmente de SQLs. Como é que eu faço para jogar meus dados para dentro do Redshift? Eu uso basicamente, e é o que a Amazon recomenda, dados que estão no meu S3. O S3 é aquele serviço de armazenamento da Amazon. Então imagina que a gente tenha, sei lá, dados no nosso MySQL, dados no nosso Postgre, o que for. E a gente quer criar um Redshift para fazer uma análise desses dados, tá? Por exemplo, que tipo de programa poderia usar uma análise desses dados? Por exemplo, o Business Intelligence, que é o BI, né? Então, o BI ele vai ser gerado a partir de várias fontes diferentes de dados, tá? Essas fontes diferentes de dados elas podem ser exportadas para um Amazon S3 e depois exportadas através de diferentes programas de força de vendas, o que for, né? Então, tentando trazer para a vida real, tá? Vamos imaginar que uma corporação, uma empresa, ela tem vários sistemas. Sistema de vendas, sistema de CRM para entrar em contato com o cliente, esse tipo de coisa. Cada sistema, quase que independente, utiliza um banco de dados, mas a gente quer uma ferramenta de análise e cruzamento desses dados para gerar informações inteligentes para a nossa venda. Esse é um exemplo, né?
de utilização do Redshift. Redshift seria usado para isso, seria essa ferramenta de integração não, mas de análise, né, de processamento dos dados de diferentes fontes. Então todos os meus SQLs lá, todos os meus bancos, eles seriam exportados no formato S3 da Amazon, né, e posteriormente seriam importados através do Redshift para dentro de uma tabela do Redshift. A gente usa um comando para isso, que é o comando copy. A gente pode utilizar isso dentro do CLI lá da ferramenta de linha de comando da Amazon. A gente pode utilizar os SDNs para fazer esse tipo de tarefa, né, de movimentação. E ele preferencialmente utiliza então o comando copy. Ele vai copiar os dados do S3 carregando dentro das tabelas ou dentro do nosso cluster Redshift, tá? Existem outros comandos que a gente também pode utilizar dentro do Redshift para meio que administrar o Redshift, né? Entre eles eu coloquei ali no nosso tutorial ali de estudo para prova, né? Eu coloquei algumas ali, a Vacuum, que é uma delas, que reorganiza os dados e libera espaços de arquivos deletados. Analyze, que atualiza as tabelas de estatísticas. Unload, que exporta os dados para fora do Redshift em arquivos também dentro do S3. Comando select, ele é suportado dentro do Redshift, né? Existe a opção de utilizar o Workload Manager para gerenciar fila e priorizar queries dentro do Redshift. Então ele pode trabalhar com várias queries e a gente pode fazer essa priorização utilizando o Workload Manager, tá? Também suporta Snapshot. A segurança que a gente pode implementar em cima dele são basicamente as mesmas que a gente pode utilizar no RDS, né? A gente pode utilizar usuários independentes do IAM. Então a gente viu em algumas aulas anteriores que a gente tem a opção de utilizar o IAM, né, que é a criação de usuários, policies e tal, e dentro dele a gente pode, e no caso do Redshift, a gente pode criar usuários independentes daqueles usuários do IAM. A gente não precisa ter o usuário IAM, a gente pode ter usuários dentro do Redshift aqui para fazer esse tratamento de segurança, tá? Esse é só um apanhado rápido da funcionalidade, do que funciona o Redshift. Mas, por exemplo, ele tem agora, mais recentemente, a opção utilizando o Redshift Spectrum. A gente pode fazer SQLs de dados diretamente do S3. Então, antes a gente tinha que pegar os dados, como eu falei, texto do S3, fazer um copy para dentro do nosso cluster da Redshift. Lá dentro ele estruturava esses dados e aí nós poderíamos fazer os SQLs que a gente quisesse, né? Dentro das nossas possibilidades. E agora com uma nova ferramenta, a gente pode fazer os SQLs direto nos arquivos dentro do S3, tá? Então utilizando toda a robustez do Redshift, tá? Acredito que não vai ser pedido muitos detalhes na prova sobre o Redshift, mas é interessante saber como é que ele trabalha e para que ele serve. No RDS, é uma questão que eu acho que eu esqueci de comentar na aula anterior, é possível a gente utilizar aquelas opções do RDS de... lembram do EC2, as máquinas virtuais, que a gente tinha a opção de utilizar... deixa eu mostrar aqui. Mostrar rapidinho aqui o nosso RDS. Deixa eu pegar aqui RDS. No RDS a gente tem a opção de utilizar, criar as instâncias reservadas e com isso diminuir o custo. Porque como a gente sabe, a nuvem ela trabalha sobre o uso, né? Enquanto eu uso um determinado processo, um determinado serviço, eu pago por ele. Só que no RDS a gente pode utilizar instâncias reservadas, ou seja, eu digo para a Amazon, eu vou utilizar sempre, nunca vou desligar meu serviço de banco de dados. Então eu já pago, posso pagar de forma adiantada e tal. As mesmas configurações, mesmas possibilidades do EC2, a gente pode utilizar também no RDS em referente a instâncias reservadas. É um detalhezinho aí que eu esqueci eu acredito que eu esqueci quando a gente falou sobre RDS na aula passada, tá?
Voltando então ao Redshift, a princípio é isso, tá? Uma pincelada rápida pelo Redshift, se alguém quiser se aprofundar mais, tem todas essas documentações aqui, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o NoSQL e para que serve para que serve o NoSQL e como é que ele funciona dentro da Amazon. Bom, o NoSQL é um mundo também, né? A nível de informações, a nível de documentação, a nível de tipo de tratamento que tu dá para dados. Como é que a gente vai fazer aqui então, tá? Dentro da Amazon, dentro da AWS, a gente tem um serviço chamado DynamoDB ou DynamoDB. Vamos abrir ele aqui. Tá, o DynamoDB é o serviço gerenciado da Amazon para tratar NoSQL ou NoSQL, como alguns falam. De forma bem resumida, assim, o pessoal viu que nem todo o dado ele precisava ter a consistência a nível de relacionamento que os bancos SQL proporcionavam. Alguns dados eles deveriam ser acessados de maneira muito mais rápida, eles seriam incluídos de maneira muito mais rápida, deveriam ser incluídos de maneira muito mais rápida e não precisavam da consistência do banco de dados que o banco de dados proporciona. Para isso, foram desenvolvidas ferramentas chamadas ferramentas NoSQL, que são, de forma bem grotesca, assim, como banco de dados mais simples, né? Que não tem todo aquele relacionamento de chaves que a gente tem em ferramentas de banco de dados tradicionais. A Amazon ela tem um produto chamado DynamoDB, que funciona para isso. Além da diferença a nível de definição entre os bancos tradicionais que a Amazon disponibiliza os serviços de bancos tradicionais através do RDS, o DynamoDB ele tem vários benefícios. Tu consegue utilizar o NoSQL na tua aplicação, em partes da tua aplicação, que é, por exemplo, o escalonamento do tipo horizontal, fica muito mais facilitado, né? Ao invés de tu ter aqueles problemas do RDS, do escalonamento horizontal, que tu tem que carregar sempre novas máquinas. No caso do Dynamo, basta a gente criar novas tabelas, né? E aí, criando novas tabelas, ele multiplica a disponibilização de recursos de leitura e de escrita, tá? A ferramenta de NoSQL no modo geral ela é bem mais flexível em relação a esquemas do banco, né? Ela precisa, na criação ali dessas tabelas, que a gente vem aqui em Create Table, ela precisa apenas de uma chave primária. A gente pode criar novos atributos para os itens conforme for a necessidade dentro das tabelas. Na criação dessas tabelas, tá, a gente tem que escolher o primary key. Né? Isso é importante. A gente tem que escolher no mínimo um primary key, que é uma chave primária. Ela pode ser de dois tipos, tá? Porque é chamado de um dos tipos é um partition key e o outro tipo possível é o partition and sort key, né? Que daí a gente pode ter mais de um item no mesmo partition key. Resumindo, essas são as configurações possíveis para trabalhar ali em cima das tabelas do DynamoDB. Quando a gente cria a tabela aqui, a gente tem que selecionar a capacidade estimada, né? Qual vai ser a partição primária, né? O nome da tabela. E a gente pode criar essa tabela, vamos chamar assim, do DynamoDB do NoSQL. E aí a gente pode incluir os valores de maneira muito rápida, tá? Depois que a gente, por exemplo, estimou a capacidade na criação da tabela, a gente pode fazer uma modificação disso utilizando um comando chamado update table, tá? A gente tem as possibilidades de manipulação de itens usando APIs, tá? Então a gente criou a nossa tabela, tem os nossos itens lá dentro e a gente quer, por exemplo, incluir um novo item. Então, utilizando as APIs, ou seja, utilizando a SDK ou o CLI, né, a ferramenta de linha de comando da Amazon, a gente pode, por exemplo, criar novos itens com o comando put item. A
A gente pode dar o comando update item para atualizar os itens e delete item para deletar itens. A gente pode utilizar o comando batch para escrita e leitura em lote, batch get item, batch write item, o get para pegar itens, o write para escrever itens. A gente pode escrever, ou a gente pode fazer operações de até 25 itens num só comando, né, utilizando esses batches. A gente pode utilizar o get item também para leitura de itens. Quanto à consistência, como a gente sabe, o DynamoDB ele é um sistema distribuído. Tá? Lembrem do S3, que o S3 é um sistema distribuído. E como ele é um sistema distribuído, a gente pode ter uma consistência do tipo eventual, mas também a gente pode criar a tabela com a opção com a consistência forte. Então, por padrão, ele utiliza a consistência eventual. Não digo por padrão. Bem, é assim. É exatamente o bem próximo ao S3, tá? Quando a gente grava um item, a gente gravou o item no local. E essa atualização dessa gravação de item, ela vai ser feita em vários locais. Então, pode acontecer do NoSQL não retornar o último valor gravado ou a última alteração gravada, tá? Seria a consistência eventual. E aí de repente a gente pesquisa de novo e aí ele vai retornar o valor correto. Vamos dizer assim, é a maneira mais rápida de tu trabalhar com o NoSQL e o DynamoDB, tá? Com essa consistência eventual. Aí ele é muito mais rápido. Mas existe a possibilidade de a gente utilizar o Strong Consistency Read, ou consistência forte de leitura. Aí ele verifica e compara e exibe sempre a última modificação armazenada em todos os pontos da tabela da distribuição. Então, dependendo do tipo de aplicação, é possível tu utilizar na tua aplicação consistência eventual de leitura. Se isso for possível, utiliza então a consistência eventual de leitura, que ele vai trabalhar de maneira muito mais rápida. E isso é importante para a gente saber. Já a gente também tem a possibilidade de utilizar a consistência forte de leitura, né? Só que o custo de computação e tempo de resposta é maior. E o parâmetro, se a gente vai utilizar um ou outro, né? Se a gente vai utilizar consistência eventual ou consistência forte, a gente utiliza isso no parâmetro de pesquisa utilizado na requisição. Então eu preciso saber, né, nesse meu comando de query, de pesquisa que eu estou fazendo para o meu NoSQL, eu preciso saber com certeza da última atualização, da informação da última atualização. Com certeza. Bem, daí tu tem que informar ali que tu quer a consistência forte. Ele vai demorar mais para te retornar. Se isso não é realmente necessário, tu pode utilizar consistência eventual de leitura e tua resposta vai ser muito mais rápida. Então ele suporta essas duas possibilidades, tá? Para pesquisar itens, tu pode utilizar o comando query e o comando scan, tá? O query ele pesquisa a chave primária e ele vai exibir de maneira muito mais rápida e direto o item, né? Porque ele vai direto utilizando a chave primária. E o scan ele vai escanear toda a tabela pesquisando o item e claro que vai ser bem mais oneroso. Dentro das nossas configurações, o DynamoDB ele trabalha com a configuração de partitions. Tá? Partitions é o seguinte, é que uma tabela que a gente cria, ela pode ter, sei lá, milhares de informações, milhares de itens, né? Milhares de registros dentro da nossa tabela. O que acontece é o seguinte, essa tabela ela pode ser dividida em diferentes partições. Tá? Isso vai ser transparente na hora da nossa pesquisa, na hora da nossa query. Isso vai ser transparente. Mas para que é importante? Que cada partição, lá a nível de, vamos dizer assim, a baixo nível, a Amazon ela trata... ela divide, ela pega essas partições e ela aloca em diferentes discos, em diferentes hardwares, tá? Isso faz com que cada partição suporte 10 GB de dados, tá? E 3.000 capacidades de leitura e 1.000 capacidades de escrita. Então, se tu quer melhorar o desempenho do teu NoSQL, tu pode criar várias partições, dividir a tabela
dentro dessas várias partições. Aí tu vai multiplicar, de acordo com a quantidade de partições, os teus recursos de escrita e os teus recursos de leitura. Tá? Então, uma tabela ela pode ser colocada em diferentes partições. Lembrando que as partições, pelo menos até o momento da leitura da divulgação desse vídeo, a leitura desses artigos que eu fiz para fazer esse vídeo e o material de estudo, ela suportava 10 ou suporta 10 GB de dados. Então a gente tem uma limitação em termos de capacidade de dados, tá? E uma limitação em termos de capacidade de leitura e escrita. Mas a gente tem a possibilidade de criação de várias partições e essas partições todas da mesma tabela. Uma tabela com várias partições. Isso nos multiplica a capacidade ou a capacidade de recursos utilizado, né, para inclusão, enfim, e pesquisa. Na parte de segurança, ele é integrado com o IAM, né, é integrado com policy, a gente pode usar condições de acesso para determinados itens ou atributos, né. Todas as operações elas têm que passar por uma autenticação de um usuário válido. Então qualquer query, qualquer coisa que ele vai ser utilizada, ele tem que ter um usuário autenticado. Lembrando que se a gente vai utilizar ali as ferramentas ali, né, da Amazon, né, por exemplo, tanto o cliente ali, né, de interface texto, ou aquelas ferramentas de API que a Amazon usa de API de SDK, elas precisam de uma autenticação. Aí tem aquela autenticação possível temporária que pode ser feita através do IAM, que a gente viu lá no IAM. Enfim, precisa de uma autenticação para ter esse acesso, tá? E a gente tem também o DynamoDB Streams. Então, quando ele é ativado, o que acontece? Ele exibe todas as modificações que as tabelas sofreram em um período de 24 horas. Ele fica exibindo tudo que foi alterado nas tabelas do DynamoDB e até 24 horas. Isso possibilita, por exemplo, a gente fazer uma replicação do DynamoDB. Então eu posso ter, por exemplo, além de utilizar o serviço de DynamoDB, eu posso utilizar um outro serviço NoSQL, NoSQL, em uma máquina virtual, né, sem estar diretamente gerenciado pela Amazon. E o que acontece? Quando eu tenho esse meu serviço, vamos dizer assim, dentro da minha máquina virtual, gerenciado por mim, eu posso ter uma aplicação que vai ler o que foi alterado através do DynamoDB Streams, alterado nas tabelas DynamoDB, e digo para fazer igual na minha aplicação local. Então essa é uma maneira que a gente tem de fazer uma replicação utilizando o DynamoDB e uma ferramenta proprietária ou uma ferramenta minha dentro de uma máquina virtual da Amazon, por exemplo. Beleza? A princípio é isso, né? A gente viu que foi bem mais rápido, não foi tão profundo do que as outras aulas que a gente tinha um pouco mais, né, de profundidade em termos de serviço da Amazon. Mas é que a partir de agora, como eu falei ali, a gente vai realmente ter essas aulas mais rápidas com as principais funções ou para que serve os serviços, tá? Os serviços da Amazon aí que a gente vai ver daqui de hoje em diante, dessas aulas em seguida. No nosso material de estudo tem ali alguns exercícios que podem ser feitos tanto no RDS quanto no DynamoDB, né? E ali é um pouco mais para instigar, né, a tentar fazer alguma coisa na prática, que utilizando os recursos da Amazon na prática para aprender ali os detalhes, né, de funcionamento desses serviços e com isso tá melhor preparado para a prova. Beleza? Indico vocês a fazer esses exercícios, né, e até ir atrás de novos exercícios, novos modelos e novas documentações também. Na prova que eu fiz, lá na aula 0, eu dei umas dicas, né, da prova que eu fiz. Na prova que eu fiz não caiu assim nada muito profundo sobre Redshift e sobre DynamoDB. O que caiu foi
umas conceituações básicas. Bem, quando é que eu vou usar um Redshift? Eu tenho um ERP do dia a dia e tal, e aí vou usar um Redshift como meu banco de dados, serviço de banco de dados, gerenciado da Amazon, né? Ou utilizo um RDS. É esse tipo de pergunta a princípio. Se não digo essa pergunta a princípio não caiu, mas seria um conceito mais ou menos desse, né? Quando é que eu vou usar o NoSQL? Eu vou usar o NoSQL quando eu tenho algumas requisições, né, de uso desse NoSQL. Então não preciso de uma inter-relação de dados como eu preciso num serviço de SQL tradicional. Então entender o conceito de SQL e de NoSQL é bem interessante na hora de fazer a prova, porque a prova, como ela é de arquitetura, pressupõe que a pessoa tem que ter um conhecimento das possibilidades para indicar o melhor serviço para o cliente utilizar. Beleza? A aula de hoje é isso, e a próxima aula a gente vamos seguir aí com as nossas preparações para a certificação. Abraço e até mais.